Olá, pessoal. Pessoal, estava aqui configurando este relé de proteção, que é o QDC do cliente, que o cliente pediu. E no último vídeo que eu coloquei a montagem desse QDC, surgiram algumas dúvidas em relação ao vídeo, né, ao conteúdo do vídeo. Diante dessas dúvidas, eu vou tentar esclarecer algumas aqui para poder complementar as informações do vídeo que eu montei esse quadro, né? Então, quem tiver dúvida de como montar esse quadro, quiser ver passo a passo, confere lá um dos últimos vídeos do canal que eu mostro como é que monta isso aqui. Mas hoje que eu vou tirar algumas dúvidas, vai ser um vídeo mais rápido. A primeira dúvida, e a mais comum, é em relação à equipotencialização que foi feita, né? Coloquei aqui um barramento de neutro, está tudo equipotencializado por ele, e teve uma pessoa que perguntou, né, que disse, ó, de acordo com a NBR, não pode seccionar o neutro, né? Beleza. A NBR realmente fala que não se deve seccionar o neutro. Por quê? Porque você não pode seccionar o neutro e deixar o fase é, interligado, né, sem ser seccionado. No caso aqui, como eu estou usando um disjuntor bipolar, quando eu secciono o neutro, o fase também é seccionado. Então aqui não vai contra a NBR, ele apenas não está 100% com a NBR, porque aqui poderia ser um disjuntor monopolar. Mas como é um disjuntor bipolar e ele está seccionando o neutro junto com o fase, então não vai ter problema algum utilizar dessa forma, ainda não vai estar contra a NBR. Ok? Só não é comum utilizar desse jeito. Geralmente o pessoal secciona só o fase e o neutro fica direto. Aqui, por questão de facilidade de instalação, está seccionando os dois, mas não está contra a NBR. Ok? Resolvida essa parte, outra questão. Coloquei aqui dois DRs, né? Dois DDRs, um para a saída principal do inversor, a main out, e uma para a saída secundária. Aí algumas pessoas perguntaram, mas eu posso usar o híbrido da Sunny, né? Que nem esse híbrido aqui, ó, que está aqui na parede. Eu posso usar esse híbrido da Sunny sem a saída secundária? Pode, você pode usar sem a saída secundária. Você usa só a principal, deixa a secundária desativada, não vai ter problema algum. E outra dúvida também que apareceu foi em relação ao disjuntor de entrada, né? Que eu usei um disjuntor de 40 pé. Teve uma pessoa que perguntou se um disjuntor de 40 pé ia ser suficiente. Como aqui é um Sunny de 3.6, né, que vai estar lá no cliente, vai ser um Sunny igual a esse, só que de 3.6. No 110 volts ou 120 volts, dependendo da configuração que ele deixar lá, a corrente não vai passar de 40 A na entrada dele e não vai passar de 32 na saída principal, né? Então, uma vez que não vai ultrapassar essas correntes, ele pode utilizar sim o de 40 na entrada e o de 32 na saída. Lembrando que se você for montar um off-grid com um equipamento desses, né, um off-grid com um híbrido desse, você tem que respeitar a potência do híbrido, até mesmo do bypass. Um exemplo, você coloca ali para atender a sua casa inteira um híbrido desse, não deve passar da potência nominal dele na casa, mesmo no bypass. Por quê? Porque ele vai entrar em proteção por excesso de potência, mesmo estando em bypass, mesmo não estando utilizando o off-grid, ok? Então aqui foi mais uma dúvida também que apareceu. E a melhor dúvida que teve, que aí eu vou trazer aqui para vocês, é se eu monto esses quadros para atender o off-grid, né? Porque teve alguns inscritos que perguntaram se eu montaria esses quadros. Sim, eu monto esse quadro. Esse quadro aqui que eu estou montando foi justamente de um inscrito do canal, que ele viu lá o vídeo de eu montando a string box, né, dos meus equipamentos aqui, e ele perguntou se eu montaria para ele. Aí eu faço esse serviço aqui, né? Eu tenho os itens disponíveis aqui em estoque, então faço a montagem, tudo direitinho, mando para o cliente. Junto com a montagem vai também o esquema de ligação, para poder o cliente fazer a ligação toda corretinha. Para quem não lembra do esquema de ligação, ó, já vai todo esse esquema de ligação desenhado, vai tudo aqui já pré-montado e fica faltando o que? Ele fazer a entrada de concessionária, saída para o inversor, aterramento e os pontos aqui de entrada das fases do inversor, entradas dos neutros e saídas principal e secundária para atender a casa e os equipamentos
primordiais dele. Só que tudo isso aqui, ó, já vai desenhado aqui, é só ele seguir o esquema, já tem as bitolas dos cabos, tudo bonitinho, não vai ter erro. Para deixar a instalação ainda mais top lá no cliente que encomendou esse quadro de disjuntores, eu vou mandar junto também os conectores tubulares, esses conectores tubulares assim, ó, eu já vou mandar para ele os conectores tubulares e também alguns conectores do tipo olhal para poder ele fazer o aterramento do inversor e também outros tipos de ligações. Então ele vai ter todos os terminais ali, ele lá vai conseguir clipar os terminais e fazer as conexões para ficar tudo no padrão do jeito que está montado aqui. Importante também, se você olhar no meu canal, eu também mostro onde é que compra esses itens, né? No vídeo que eu mostro a montagem, eu mostro onde você compra cada item desse, então você mesmo pode comprar e montar o seu. Se você não tiver tempo, não tiver disposição, não tiver conhecimento para fazer essa montagem, quiser um auxílio na montagem, você pode entrar em contato comigo lá pelo WhatsApp, eu vou deixar o WhatsApp aí na descrição do vídeo, entre em contato comigo que eu posso fazer essa montagem para você e fazendo essa montagem eu já mando o esquema desenhado de acordo com o seu híbrido para ficar tudo direitinho aí na montagem. No caso aqui, o cliente, como ele pediu esse relé de proteção, já coloquei o relé aqui configurado para rede 110 que ele tem lá, né, rede 127, já está aqui configurado direitinho. Então tem vídeo também no canal de como é que configura esse relé. Então aqui já está tudo no ponto dele chegar lá, fixar na parede, fazer as ligações que faltam e tá utilizando esse quadro lá. Se você quiser um quadro desse, eu quero um quadro desse, mas eu quero colocar também a parte de entrada de placa, eu preciso do disjuntor, do DPS das placas, eu preciso de um watímetro. Do jeito que você precisar desse quadro, é só você entrar em contato, me informar tudo que você quer, tudo que você precisa, que eu monto o quadro de acordo com o que você está precisando e já mando ele no ponto de você instalar e começar a utilização.